audiência extraordinária que cresce a cada dia e vale muito a pena assistir o jornal de hoje que vai pegar fogo. Isso porque Folha de São Paulo, né, um grande jornal do nosso país, concluiu que Lula não foi inocentado por meio de um editorial. Todo mundo reclamando da Folha de São Paulo agora. O Bolsonaro já reclama há muito tempo, os petistas reclamam também, então é muito importante que você fique atento. E o Bolsonaro fez uma defesa aos policiais em operação policial no Rio de Janeiro, que resultou na morte de 25 pessoas. Qual a sua opinião a respeito disso também? Os policiais devem ter liberdade para agir, é claro, dentro da lei, dentro da legítima defesa. 32017720, a nossa enquete do dia também é polêmica, é na veia. Você precisa opinar. Lula, culpado ou inocente? Daqui a pouco a gente vai desdobrar, inclusive, com a Débora Moraes. Comigo, os maiores analistas do Brasil. Oséias Varão, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde aos nossos ouvintes, os telespectadores e internautas que nos acompanham nas redes sociais. É um prazer mais uma vez estar aqui. Luiz Cláudio, jornalista, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem, Luiz? Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Oséias. Boa tarde a todos os telespectadores. Vamos tentar aqui debater um pouco os assuntos polêmicos do dia. É fogo no parquinho, literalmente, Débora. Fogo no parquinho, boa tarde, Oséias, Luiz Cláudio, todo mundo. Vamos lá começar com o assunto do dia. Gente, o jornal A Folha de São Paulo de hoje diz num editorial que Lula foi inocentado pela justiça, mas que não há como negar que um grande esquema de corrupção se instalou na Petrobras durante a gestão petista, diz o editorial dessa quinta-feira. Vamos abrir aspas. O ex-juiz Sérgio Moro, do União Brasil, se tornou réu numa despropositada ação popular que se pede ressarcimento aos cofres públicos por prejuízos causados à Petrobras e ao país no curso da Operação Lava Jato. A iniciativa, assinada por 5 deputados petistas, parece ter objetivos mais políticos do que propriamente jurídicos. A esse respeito, vale revisitar os fatos. O Supremo Tribunal Federal corretamente anulou os processos que corriam contra Lula, em que o ex-juiz teve participação. Moro não se revelou um magistrado imparcial, como se soube após os vazamentos de diálogos travados com procuradores da Lava Jato. O líder petista recobrou seus direitos políticos e deve, para todos os efeitos, ser considerado inocente. Qualquer que seja o status de Lula, não há como negar que um esquema bilionário de corrupção se instalou na Petrobras sob a gestão do PT. Diversos empresários e políticos confessaram ter participado da esbórnia e devolveram parte do dinheiro desviado. Moro e os procuradores responsáveis pela Lava Jato cometeram graves erros na condução, da operação. Mas daí não se pode concluir que tudo não passou de uma grande farsa. A corrupção, infelizmente, era muito real. Fecha aspas desse editorial da Folha de São Paulo. E aí a gente pergunta para você, diante disso, Lula é culpado ou inocente? E aí eu ainda vou além. Será que a Lava Jato foi farsa ou de fato teve corrupção, Rafael? Pois é, eu vou passar a bola para os nossos analistas, que são os melhores do Brasil, para falarem a respeito disso. Afinal de contas, Lula é culpado ou inocente? Já está bombando a nossa enquete no YouTube. A Folha de São Paulo, do nada, Luiz Cláudio, faz um editorial para colocar os pingos nos is? Bom, não sei quais is são esses que ela quer pontuar. Se a própria justiça anulou todos os processos em desfavor do Lula e o tornou inocente. Se não há uma acusação, se os processos foram todos anulados, automaticamente se dá a pessoa por inocente. E só uma pequena correção que eu acredito que deveria ser feita, a Folha concluiu. Tem muita água para passar debaixo da ponte. Logo a Folha de São Paulo, questionada por bolsonaristas, quando se trata de algum tema que ela é voltada para a direita,
é amplamente questionada, duramente questionada, e agora ela está sendo enaltecida como se fosse o nirvana da comunicação só porque ela concluiu, ou seja, um artigo de opinião no editorial dela, opinião própria daquele grupo, que o Lula não é inocente. E eu tenho convicção da inocência do futuro presidente Lula. Oséias Varão, qual a sua opinião? A Folha tem razão? Rafael, eu concordo com a Folha de São Paulo quando ela conclui que o ex-presidente Lula não é inocente ou não foi declarado inocente. Na verdade, isso é uma obviedade. A gente tem que separar aqui os fatos das narrativas que se cria tendo em vista os interesses políticos, eleitorais, ideológicos. Então, todos nós, brasileiros, sabemos que é cultura no processo político a manipulação, a mentira, o isolamento, o esquecimento dos fatos. O que acontece nesse caso é que o Lula, a olhos vistos, para quem quer ver, né? Não adianta também você explicar para quem não quer ver. Luiz Cláudio não quer ver, então? Obviamente, ele está comprometido, o seu discernimento está comprometido pelas suas convicções políticas e ideológicas. Mas o fato é o seguinte, o Lula, todos nós vimos, o maior esquema de corrupção já implantado, já investigado na história da humanidade foi implantado, conduzido pelo seu governo, delações de pessoas muito próximas a ele, eu me lembro bem do Palocci, né, declarando detalhes sórdidos desse esquema de corrupção comandado pelo Lula, citando o Lula pessoalmente, relatando detalhes sobre todo esse processo. O que está acontecendo no Brasil é o seguinte, o PT, o Lula, eles se acostumaram. Eu, quando vejo o Lula falando, eu vejo o homem mentindo sem parar, tentando manipular o povo sem parar. Olha só, Rafael, existe uma diferença entre inocência e presunção de inocência. Estou falando isso aqui como advogado que sou, então acredito que posso afirmar o que vou dizer agora. O fato de alguém ser presumido inocente do ponto de vista formal num processo criminal, obviamente não quer dizer que ele é inocente. Qualquer criminoso, por pior que seja, por mais bandido que seja, por mais provas que haja contra ele, ele é presumido inocente até sentença condenatória, até o trânsito da sentença. Isso é fato. Então, enquanto o maior bandido, o maior criminoso, o maior assassino não é condenado e a sua sentença não é transitada em julgada, esse bandido é tido pela lei como alguém inocente. Isso quer dizer que ele é inocente? Do ponto de vista fático, do ponto de vista real? Óbvio que não. E é esse tipo de manipulação que o PT usa para enganar as pessoas. O Lula cometeu crimes. Nesse momento, do ponto de vista formal, ele é presumido inocente. E aí, outra coisa que foi dita aqui, pelo Luiz Cláudio, é de que não há acusação. Isso é falso, Luiz Cláudio. Dizer que não há acusações contra o Lula, o que aconteceu foi o seguinte, isso é uma fake news, deixando isso bem claro. Por quê? O processo do Lula foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal. A maior corte do país, vale lembrar? Isso. O processo foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal e a acusação continua. Ela voltou para a primeira instância e esse processo continua em andamento. Há uma acusação em andamento. Portanto, dizer que não há acusação é uma fake news. Luiz Cláudio, concorda, discorda? Qual a sua visão? E eu queria te perguntar, Luiz, na sua avaliação, né, como jornalista, por tudo que você viu, houve uma corrupção sistêmica durante o governo do PT? Houve mensalão? Houve petrolão? Qual a sua análise, Luiz? Bom, se houve ou não houve corrupção no governo petista, ela teria que ser apurada pelos órgãos de fiscalização, pela própria justiça, como tentaram construir algumas narrativas. Quando falaram que o Lula roubou ao longo de todo o processo, do curso do processo que é da Lava Jato, eu sempre falava para alguns colegas nas redes sociais minhas, eu costumava dizer o seguinte, se você tem prova do roubo do Lula, leve no TRF4. Porque as pessoas que puseram mão no dinheiro público, elas sim devolveram. Quantos não foram os nomes das pessoas que a gente viu devolver X milhões, não sei quantos milhões. Isso é fato. Isso é fato que alguém meteu a mão. Mas o que fala é o seguinte, o Lula roubou. Aonde que está esse dinheiro? O Lula deixou roubar, Luiz, então, na sua opinião? Não é questão que o Lula foi conivente, no mínimo? Não é que o Lula deixou roubar. Vamos dar um exemplo, o Jair Bolsonaro. Ele tem controle absoluto
e o governador Ronaldo Caiado o governador Ronaldo Caiado, o Cláudio lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, tem conhecimento total do que é feito dentro das secretarias? Ninguém tem. Dizer que o Lula roubou, aonde estão esses roubos? Cadê as provas desse roubo? Ao longo, só concluindo, se essas provas existissem, Oséias, elas teriam sido apresentadas, ele teria sido moralmente esquartejado, como aconteceu com o Tiradentes. Cadê as provas? Meu Deus do céu. Cadê as provas? Então tá bom. Vai dizer então, Oséias, na sua opinião, que toda a narrativa da Lava Jato ela foi construída dentro de fatos sérios e honestos? Eu jamais gostaria de estar sendo acusado por um promotor da estirpe de Deltan Dallagnol, ex-procurador Deltan Dallagnol, ou sendo julgado por um ex-juiz como Sérgio Moro. Olha só, gente, é o seguinte. É absurdo isso. Não tem como aceitar, Oséias. Só concluindo. É inaceitável todo o arcabouço, as gravações que o hacker teve acesso lá mostrou que tudo foi, sim, construído muitas coisas para serem dada como é que fala? Veracidade, tornar verdade algumas acusações como elas não eram. E prova disso que instâncias superiores, você como advogado sabe muito bem disso, tem que ser obedecida à instância maior do nosso país, que é o STF. Se o STF identificou que houve falhas e que muitas das acusações eram inexistentes, cadê as provas, Oséias? As provas não existiam. E só para concluir, rapidinho. Ouviu dizer, falar assim, delação premiada, quais foram as provas reais, a não ser a língua, se a gente puxar a língua de Zé Dirceu lá e colocar lá, quais foram as denúncias reais, as provas que ele apresentou para a justiça? Não tiveram. O Antônio Palocci não... Antônio Palocci, melhor dizendo. Não disse, claramente. Não, ele disse. Isso. Até papagaio fala. Falar até papagaio fala. Cadê as provas? Luiz Cláudio, me permita. Claro, por favor. Eu quero te fazer uma pergunta. Essa pergunta eu faço sempre para pessoas que fazem as afirmações que você faz. Bora. Você já leu a sentença condenatória do Sérgio Moro? Toda ela? É. Não, só parte. Não, você mesmo. Não leu. Parte. Sabe o que você está fazendo? Me perdoe assim até fica à vontade. A forma incisiva com que irei falar. Você está apenas repetindo como papagaio aquilo que você ouviu da militância petista, esquerdista do Lula. Eu vou dizer para você... E você agindo na soberba como todos os bolsonaristas fazem. Me desculpa. Olha só. Analise os meus argumentos. Vamos lá, por favor. Olha só. Eu tive a oportunidade de ler a sentença e eu quero desafiar o nosso telespectador a fazer isso. Ela está publicada na internet, você encontra ela em PDF na internet. Depois de você ler a sentença do Sérgio Moro toda e continuar dizendo que não existem provas, eu acho isso improvável, certo? O que acontece? Uma mentira é um hábito, Quais na verdade. Quais são as provas robustas na sua Quais são? Na verdade, Rafael, é o seguinte, como é que foi feita a condenação do Lula? O que aconteceu? Através de testemunhas, inclusive do Antônio Palocci e vários outros, mostrou-se o caminho de como é que era feita a negociação. Era o seguinte, o governo federal dava vitória em licitações para aquelas empresas e essas empresas reservavam uma parte dos seus recursos para ser gastos com o PT e com o Lula. Inclusive o Palocci relata 300 milhões. E esse dinheiro ia sendo abatido dessa conta com despesas do PT e do Lula. Então, por exemplo, a reforma do sítio do Lula, gente... Ela foi feita pela OAS, isso está provado com os documentos todos, com os arquitetos contratados, tirando o dinheiro do caixa que a OAS tinha reservado para pagar as propinas do PT e do Lula, eles foram abatendo daquele caixa, reduzindo o valor, e eles gastaram milhões na reforma do sítio. A OAS, o apartamento do Lula lá, aquele dinheiro é o seguinte, aquele apartamento... Eu quero saber se o Lula pagou por aquele apartamento, porque o apartamento estava no nome da esposa dele, foi feita uma reforma gigantesca, gastou-se milhões no apartamento, então isso são artifícios. Ninguém comete corrupção com recibo. Eu acho que o que o Luiz Cláudio está querendo é o seguinte, cadê o recibo que o Lula assinou entregando corrupção? Então nós temos lá uma série, uma enormidade, uma quantidade gigante de provas que demonstram a culpa do Lula e os crimes que ele cometeu. Agora eu quero chamar a atenção para um outro fato, Rafael. As pessoas ficam mas o Lula, aliás, o Sérgio Moro era um juiz parcial. Peraí. Então quer dizer que os desembargadores do Tribunal Regional Federal que condenaram o Lula também condenaram ele sem provas. É isso que o senhor quer que a população acredita. Aí o senhor quer também que os ministros do Superior Tribunal de Justiça que condenaram o Lula, o senhor está me afirmando que esses ministros que condenaram o Lula, condenaram também o Lula sem provas. Olharam o processo, viram que não tinha provas e confirmaram as decisões do Sérgio Moro. A decisão foi confirmada também pelo Supremo Tribunal Federal, que as pessoas estão esquecendo.
A decisão do Sérgio Moro foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Então quer dizer que o Lula foi condenado sem provas pelo Supremo Tribunal Federal. É isso? É óbvio que não, gente. Vamos parar de acreditar nessas mentiras, nessas manipulações de mentirosos que a gente já conhece a vida inteira aqui no Brasil. Temos que falar a verdade com a população. E, Rafael, agora o nosso telespectador pode se perguntar o seguinte. Então, por qual razão o Supremo Tribunal Federal cancelou a condenação do Lula, anulou a condenação do Lula? Eu quero ter a oportunidade de falar sobre isso um pouco mais adiante. Muito bem, vou passar a bola para o Luiz Cláudio, daqui a pouco eu devolvo para você, Oséias. Pois não, Luiz? É engraçado que parece que existe a verdade somente do lado de lá. Tudo que for contra o Lula se torna verdade, se legitima a verdade dos fatos. Não precisa fazer de vítima, faça a defesa dos seus argumentos, não precisa ficar fazendo de vítima, não. Não, eu tô apresente os seus argumentos. A soberba, Oséias, ela é o mal pior que o ser humano pode ter. Eu só estou argumentando, Luiz. Eu estou apresentando os meus argumentos. Para de querer me adjetivar, me desqualificar para o debate. Apresente os seus argumentos. A soberba, ela é o pior dos argumentos que as pessoas podem tentar deslegitimar o pensamento, a opinião da outra pessoa. Você é um advogado, imagine o seu cliente tendo um tratamento como o Lula teve durante toda uma Lava Jato. Imagine um cliente seu tendo tido o mesmo tratamento na hora de ser apurada as provas. É absurdo saber que um operador do direito como o senhor defender uma Lava Jato composta por pessoas que fugiram, né, das suas responsabilidades. O senhor não está contestando os meus argumentos. Eu quero saber se o senhor entende que o Tribunal Regional Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal condenaram o Lula sem provas. Ou seja, então todos eles são parciais. Cadê as provas, Zé? Quais foram as provas? Eu sempre falo é o seguinte, o que a gente tenta ver numa narrativa de direita é sempre acusatória ao PT e ao Lula. Então o senhor está concordando com o argumento de que o Tribunal Regional Federal, todos aqueles desembargadores, os ministros do Superior Tribunal de Justiça e os ministros do Supremo Tribunal Federal condenaram o Lula sem provas, é isso? Todo mundo incolui? Se ele tivesse realmente errado, as provas fossem verdadeiras, ele não teria sido inocentado. Ah, não. Pera não aí. teria. Não teria. Todo o processo não teria sido deslegitimado. A União, então, vai precisar ressarcir o Lula porque ele foi Calma que na sua opinião? Calma que ainda vai chegar lá. Agora é o seguinte, Osés, eu desejo de coração que nenhum cliente seu seja utilizada a mesma régua distorcida jurídica que Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro acusou o Lula. Você me deu um gancho perfeito, Luiz. Quero perguntar para você, Oséias, você teria Lula como cliente? Olha, como advogado, eu sou treinado para fazer a defesa das pessoas que são acusadas pela justiça. Eu faço isso, faço defesa. Agora, provavelmente, inclusive eu, Rafael, como advogado, eu quero dar um testemunho seguinte. Eu não advogo na área criminal, por quê? Porque eu tenho um princípio pessoal. Eu não gosto de mentira. Eu advogo na área civil, na área de inventário, na área de divórcio. Por quê? Mas nessas áreas não tem mentira, então? Não, tem, só que aí eu consigo advogar nessas áreas sem mentira. Isso é um esforço pessoal meu. Agora, o réu, por pior que ele seja, merece um advogado? É óbvio que sim. Eu, Oséias Varão, não faço defesa criminal por uma questão pessoal, mas eu defendo que todo réu tem direito a ter o seu advogado. Na área civil você advogaria para o Lula? Sim, claro, sem problema nenhum. Né? Não tenho problema quanto a isso, eu fui treinado na faculdade para isso e é justo que alguém tenha um advogado, eu não contesto isso. Isso pode acontecer, né? Então, se o Lula e o PT chegarem para você, provavelmente você está aberto ao diálogo. Pelos meus posicionamentos, obviamente isso nunca vai acontecer, mas numa situação hipotética, qualquer cliente na área civil que eu advogue me procure, eu vou atender com toda certeza. Agora eu quero chamar a atenção, Rafael, para o seguinte, que é a pergunta que eu fiz agora há pouco. Você deve estar se questionando, eu mostrei aqui que o Lula foi condenado, não foi só pelo Sérgio Moro, ele foi condenado pelo Tribunal Regional Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. E aí você me pergunta, então por que o processo foi anulado? O Lula não foi inocentado, é preciso separar bem isso. O processo foi anulado por quê? Aí eu preciso fazer uma retrospectiva aqui, Rafael, para contextualizar o nosso telespectador. Que é o seguinte, teve um momento na Lava Jato em que os operadores da Lava Jato, através de dados do COAF,
chegaram e identificaram movimentações suspeitas do Dias Toffoli e do Gilmar Mendes. Isso que eu estou dizendo é verdade ou não? Naquele momento, o Supremo Tribunal Federal, que até então vinha confirmando as decisões da Lava Jato, resolveu mudar de posicionamento, proibiu, bloqueou a investigação do Dias Toffoli e do Gilmar Mendes. Eles disseram, olha, a partir de agora vocês não têm mais acesso aos dados do COAF, qualquer acesso que vocês queiram ter, vocês vão depender da nossa autorização. E então, como retaliação à Operação Lava Jato, por ela ter tido a coragem de investigar os ministros do STF, eles passaram a mudar o posicionamento sobre o combate à corrupção em relação à Lava Jato. Aqueles artifícios todos que eles usaram ali para cancelar as condenações foi apenas uma forma que eles identificaram para vingar os operadores da Lava Jato por eles terem tido a coragem de iniciar uma investigação contra 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. As pessoas não lembram disso. Mas esta é a razão pela qual o Supremo Tribunal Federal começou a mudar os entendimentos que eles tinham, mudar as posições que eles tinham em relação às condenações da Lava Jato. Oséias, posso só fazer uma pergunta? Claro. Desculpa, no início eu falei que eu não tinha lido a sentença condenatória do Lula e confesso, realmente não li. Eu queria só saber se lá consta algum número de conta que tenha sido depositado algum valor para o Lula. Ou se foi entregue. Não, estou perguntando. Vamos... Eu vou responder a sua pergunta. Eu quero. A corrupção não é no dinheiro vivo. Telespectador, olha só o que ele está querendo Eu estou querendo saber. Olha só que inocência. Eu não sei como é que eu chamo isso. Olha só. Calma, que ainda calma. Olha deixa eu só terminar, deixa eu só concluir. Você já viu dinheiro de corrupção sendo pago com recibo? Deixa eu concluir a pergunta, Por exemplo, rapidinho. Em todos os outros condenados da Lava Jato, foi encontrado alguma coisa em contas, movimentações e tudo mais. Estou certo ou estou errado? Partindo desse princípio, quais são as provas? Imagine que o Lula fosse o seu, olhando aquele processo como você leu, imagine que o Lula seja o seu cliente. Quais foram as provas reais que colocavam o Lula na cena do crime? Muito bem, vamos lá então, né? Vamos explicar. Eu acho assim, não adianta muito... Acha, vale entender, acha. Eu estou falando para você, você leu o resultado. Me permita concluir a fala, claro, porque eu acho que não tem nada a ver com o que você está pensando. Sim. Então, eu acho o seguinte, não adianta você explicar para quem não quer entender, eu vou explicar para você que está nos assistindo, certo? Então, o que acontece? O Lula, a Odebrecht especificamente, é um caso concreto, reservou 300 milhões do seu caixa para pagar as propinas do PT e do Lula. Tá? Com esse dinheiro, e aí tem o caminho do dinheiro, tá, Luiz Cláudio? Isso está mostrado na sentença. A empresa recebia o dinheiro dos contratos que ela tinha com a administração pública, separava uma parte, no caso 300 milhões para pagar as propinas do PT e do Lula, e depois esse dinheiro pagava o arquiteto que ia fazer o projeto do sítio do Lula, pagava... O sítio não é do Lula. Que pagava as obras que seriam feitas no sítio do Lula. Tem matéria. Mas o Lula frequentava o sítio? Tem matéria. Então vou o seguinte, estou partindo do princípio, se eu tiver... assiduidade. Por exemplo, ele ia a cada 15 dias, ou mais que isso, né, uma distância maior, porque ele, nos feriados, como o Bolsonaro passeia pelo país inteiro, então só o fato dele ir em determinado local, ele se torna dono. Então, se for assim, eu não vou deixar ninguém entrar na minha casa porque essa pessoa não se diga dono da minha casa. Olha só, Rafael, esse é um artifício que eles usam para desviar dos fatos. A verdade é o seguinte, esse sítio estava no nome de um amigo do Lula. Não é olha só, no nome de outra pessoa, e é do Lula. Olha só que interessante, Rafael, tem um dado sobre isso que a gente precisa acrescentar aqui. Vocês já fizeram... Tem uma matéria recente da imprensa que mostra... Qual imprensa? Qual que é o veículo? Eu não vou me lembrar aqui o jornal nesse momento, mas tem essa informação que é o seguinte. Foram visitar o sítio, tipo há um ano atrás, mais ou menos. Sabe o que encontraram lá, Rafael? Não. Um sítio abandonado. Olha só que interessante. O dono do sítio... Ninguém tem coragem de ir, é isso, Não, está abandonado, está largado lá. O dono do sítio não foi lá mais resgatar o sítio, não foi mais usar o sítio. Olha só que interessante, gente. Mas aí é culpa do Lula? Se o cara não arruma o sítio dele, é culpa do Lula. Agora, só o que faltava, eu quero falar para você. Se o sítio está abandonado, é culpa do Lula. Parabéns. Sabe por que ele não... Parabéns. Sabe por que ele abandonou o sítio? Por quê? É porque ele não é o dono real.
O dono real você não tem quis. essa prova? O Você dono tem essa real prova, não doutor? quis mais voltar Doutor? para o sítio. O Doutor? dono real não quis mais Doutor, usar o senhor o tem sítio por causa prova desse disso? escândalo que O senhor tem aconteceu. prova, doutor, que esse sítio pertence ao Lula? Olha, veja então bem. leva para o TRF4, Veja que eles bem. carecem de E eu- provas e eu- para condenar o Lula. Olha Leva só. as provas, doutor. Leva as provas que esse sítio é do Lula. Olha só. O fato do cara não ir lá capinar, por culpa do Lula. Então, Rafael. beleza. Rafael. Então lá no São Judas, tem um monte, aqui em Goiânia, lá no São Judas onde eu moro, tá cheio de mato grande lá. Ó, seu Lula, aquele terreno lá é seu, viu? Tá abandonado lá. Não, mas que é culpa porque mais é o seguinte, rasa. você está querendo me dizer que o Lula estaria usando esses terrenos abandonados, é isso? Não, eu tô usando a sua Não, fita não. para explicar o Não, seguinte. você está usando uma comparação que não tem nada a ver. Não, Você está como não? pegando. Então, Olha por só, exemplo- a questão é o seguinte: você está pegando um imóvel abandonado e dizendo, ó, você é seu, Lula. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tem um imóvel De quem que que é o o Lula. Lula? De quem que é o de quem que é o sul? Você Eu tô começou a dizendo- sua fala falando que o sítio do Lula, o sítio se não tá no nome, não é do Lula, amigo. você doutor, você cadê já as ouviu? provas? Se o senhor Olha tem prova, só. o senhor tem prova, doutor? Olha Leva só. no TRF4. Olha Eles só. carecem das provas. Coitado do TRF4. O senhor é advogado, o senhor não consegue entrar aqui na minha cabeça que sendo que não tem um nome, passa a pertencer à pessoa. Olha Ela fala só. assim, é laranja. Se o senhor falar que é laranja, doutor, isso é prova, leva pro TRF4, porque eles Não, mas carecem veja bem, disso, Vamos doutor. fazer o Cláudio, seguinte, vamos só fazer o pra seguinte, concluir, só pra rapidinho, concluir. rapidinho, Eu- Zé. sim. Rapidinho aqui, daqui a pouco eu volto com vocês. Mas a gente tem declarações do Lula, né? Sobre o Lula- separadas sobre o sítio. pela. Não, dizendo que ele é inocente, dizendo que ele é uma pessoa honesta. Coloca no ar, Azaf. A alma viva mais inocente do Brasil. Eles transformaram a minha importância política numa subordinação a empresas envolvidas no Lava Jato. Sem lembrar a quantidade de palestras que eu fiz pelo país, sem lembrar o tanto que eu defendi esse país. Eu, às vezes, ao invés de me ofender, eu fico pensando, porra, por que tanta ignorância? Me convidaram para debater sobre a medida provisória, achando que eu tinha vendido medida provisória, ou a Dilma tinha vendido, porque a Dilma também foi investigada. Eu perguntei para o delegado, você sabe como é que funciona uma medida provisória? Você já foi conversar com os deputados que votaram favorável, contra o delegado? Ele não tinha a menor noção. Uma dívida que envolve mais de 20 bilhões de reais, que envolve os grandes empresários brasileiros, eles foram pegar o meu filho, por conta de um contrato de 2 milhões e 400. Ou seja, eles abandonaram todos os pacus, todos os jaús, e foram pegar o lambari. Muito bem, a gente fecha com essa frase, né? Lula é tubarão ou lambari? Começa com quem? Tira para o ímpar aí, vocês dois. Eu passo pro doutor ali, só Oséias. para mim poder... Rafael, é o seguinte, na minha visão, o Lula é um mentiroso inveterado. Ele mente sem parar, na verdade. Ele acostumou a tentar manipular as pessoas. Essa história de dizer que o Lula é inocente, que o Lula foi condenado sem provas, é evidentemente uma falácia. Eu propus aqui ao nosso telespectador que localize na internet a sentença e faça questão de ler. Não acredite no que eu estou falando ou no que o Luiz Cláudio está falando. Leia a sentença e você vai ter a oportunidade de formar a sua convicção e ver o quanto eles mentem para a população brasileira. Então é essa a questão fundamental. O Lula foi condenado, o Lula não foi inocentado, o processo foi anulado e continua em andamento agora na primeira instância. Não há declaração de inocência do Lula acerca disso. E, além de tudo isso, é preciso dizer o seguinte, um bandido, ele não age de forma formal, ele não age de forma transparente, obviamente, né? O Lula, por exemplo, nessas questões que nós É um estamos crime falando, que não deixa rastro, não é isso? deixa, deixa tanto Ou que... deixa poucos rastros. Exatamente, só que não são rastros, assim, um recibo, um depósito numa conta, não é assim que funciona a condenação de um criminoso. Né? Você tem que ter provas, e elas existem, na verdade são dezenas de provas que são relacionadas na condenação da sentença do Sérgio Moro, né? Agora, as pessoas precisam
pelo menos, buscar informação, buscar conhecimento acerca desse assunto Osés. e não ficar acreditando em tudo aquilo que eu ou outra pessoa está falando. Osés, mas o Lula não tem direito de ter um triplex, de ter um sítio, não é normal, ele não trabalhou a vida toda, não foi presidente da República para isso. É um negócio assim difícil de entender, né? É pecado a pessoa ter um patrimônio, Osés? Não, eu defendo, inclusive, que todo trabalhador tem direito a comprar um apartamento, a ter um sítio. Agora que ele faça isso como fruto do seu trabalho. O Lula citou um negócio ali, dizendo que ele recebia pelas palestras e tal, que tudo isso era honesto. Rafael, é interessante que somente empresas envolvidas com contratos do governo federal que contratavam o Lula para palestra. Olha só que interessante. Você né? já foi em alguma palestra do Lula? Luiz Cláudio já foi? Não, já foi, eu Luiz? nunca fui. Luiz já foi. No Centro de Convenções de Brasília. Tive Quem estava pagando essa palestra, você sabe, Lu? Eu paguei para entrar. Nesse caso, aí Eu foi você mesmo paguei. que pagou, Eu né? paguei para Pagou entrar. quanto, você lembra? Eu acredito que hoje tinha sido, acho que R$50 por causa do sindicato. Acho que eu deve ter pago o de estudante, paguei R$50. Era natural na época que o Lula mas- fizesse palestra. É, Osés. tem- Agora olha só. falando sério. Não, falando assim. Porque é o seguinte, ele terminou o segundo mandato com muita popularidade, então é natural que as pessoas quisessem ouvi-lo também. Rafael, mas você não ou acha, não, você ou, não ou é olha, surreal isso. Olha só, você não acha estranho que somente empresas que tinham contrato com o governo federal contratassem o Lula para fazer palestra? Não Tráfego de influência? Mas é seria óbvio, isso? é óbvio. E o Palocci, inclusive, detalhou como isso funcionava operacionalmente falando. Cada vez que uma palestra do Lula era paga, aquele valor correspondente era abatido no caixa 2 da Odebrecht, reservado para o Lula, gente. Leia a sentença, pelo amor de Deus. É só isso que eu peço a você. Não fique acreditando em mim e não fique acreditando no Luiz Cláudio nem no Lula. Vamos fazer o seguinte? Eu não falei. Vou passar... Pois não. Um minutinho para eu passar para um outro assunto que envolve o Bolsonaro e é fogo no parquinho daqui a pouco. Prepara a vinheta, Azaf, porque o próximo assunto ele é muito polêmico também, Luiz. O Lula, na minha opinião, foi vítima de um sistema, eu vou falar para você que está aí do outro lado, foi vítima de um sistema que favorece as elites. Aquele tipo de elite do judiciário que não tem a mínima dó em dar sentenças injustas contra as pessoas, que luta de alguma forma pela igualdade social, que luta para que o povo tenha a oportunidade de poder ler, estudar, comer, pagar um combustível de uma forma correta, um preço relativamente bom. O que a gente vê hoje... Dá uma arrumadinha no seu microfone. Melhorou? Ok, melhorou. O que a gente vê hoje é o seguinte, todas as sentenças condenatórias, 25, tudo caindo por terra. Então vale lembrar o seguinte, não precisa acreditar em mim. Vai no posto de gasolina e verifica o que está acontecendo nesse país. No Poço Ipiranga? Ele já está mudando de assunto, Não, Luiz eu Cláudio. só estou querendo dizer o seguinte... Vamos falar de gasolina agora, do preço da gasolina. Não, que escuta. Para Eu só concluir quero- que eu preciso mudar de assunto. Então tá bom, mesmo. vamos lá. Isso é sinal de Eu que só está quero- faltando, não, isso é não. sinal que está faltando argumento, viu, gente? A pessoa mudou de assunto é porque está sem argumento. Doutor, não é engolindo com seus argumentos, achando que o senhor está certo de tudo. A sua soberba, acabei de falar, a sua soberba vai enrolar nas suas pernas e o senhor vai cair diante de todos nós. Lula foi sim inocentado. Tá lá, querendo ou não, chora, o choro é livre. O processo contra o Lula continua na primeira instância, Luiz? Não foi aberto até agora. E aí? Meu Deus, aí já é fake news. Depois você levanta essa informação e passa corretamente Foi- para o nosso telespectador. qual foi a denúncia tá, que foi apresentada? O processo foi encaminhado para a primeira instância, Não, está qual- em andamento. O processo que foi anulado pela Justiça, Não, todo ele, foi encaminhado para a primeira instância para reiniciar o processo usando as mesmas informações. Ah, tá. Algumas não prescrevem não, doutor. Você acha que, Não, que tudo aquilo... a informação não prescreve, Ok, tá? vamos girar os assuntos. Tá bom. Vamos girar os assuntos. Antes disso, Azaf, você tem a parcial da enquete do nosso YouTube que está bombando. Se inscreva, é muito importante Ah, que público. para que o nosso jornalismo chegue ao maior número de pessoas possível. O Azaf deu um print aí, mas nós já temos mais de 850 votos, mais precisamente 856. Lula, culpado ou inocente? 82% das pessoas, coloca de novo aí, Azaf, por gentileza. 12% das pessoas consideram Lula inocente, 88% consideram Lula culpado. Tá aí a o Luiz prova, Cláudio não tem como dizer que Tá aí. essa enquete é burlada. Não tem jeito, concorda, Luiz? Não, aí é os telespectadores desse... Concorda? Sim, está... Concorda? Mas isso Então, não quer assim, dizer, na mas não quer boca dizer do que o povo, mas não quer dizer do nosso que... público, pelo Sim, menos, Mas não Nosso quer, público mas não é quer o dizer que é culpado. legítimo. Não, peraí. Uma coisa é opinião, não quer dizer que é por ser É uma culpa- enquete, não é uma pesquisa, Isso, é não diferente. Não é pesquisa, é outra Diferente. coisa, não é fato. Tipo ali, tá lá, opinião, a pessoa deu opinião, beleza. O resultado quer dizer, descreve a verdade?
Ô, Rafael, isso aí é só uma prova que é o seguinte, os nossos telespectadores são bem esclarecidos, são bem informados e não se deixam levar por manipulações que são feitas por mentirosos tradicionais. Muito bem, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte, se inscreva no nosso canal do YouTube para que o nosso jornalismo, que é diferente, chegue ao maior número possível de pessoas. Isso é muito importante, é fundamental, é de graça, viu? Deixa o joinha, acione as notificações e vamos compartilhar conteúdo verdadeiro. Débora Moraes, tem mais fogo no parquinho, Débora? Tem sim fogo no parquinho agora com esse tema, gente, que vai chacoalhar, porque essa fala do Rio de Janeiro, dessa operação que aconteceu, né, na Vila Cruzeiro, terminou com 25 pessoas mortas, e aí o presidente Jair Bolsonaro agora defende a operação, que é considerada a segunda mais letal da história, e diz que parte da mídia demoniza a polícia. Quem traz mais informações é a repórter Juliana Martins. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a operação policial que terminou com 25 pessoas mortas, entre elas uma moradora do Rio de Janeiro, na Vila Cruzeiro. Pelas redes sociais, Bolsonaro escreveu que parte da mídia e a esquerda demonizam policiais e tratam criminosos como se fossem vítimas. Para o presidente da República, é uma perversidade relativizar o certo e o errado e tratar marginais com extensa ficha criminal como pobres. Segundo ainda Bolsonaro, querem convencer os brasileiros que criminosos jamais abririam fogo covardemente contra agentes de seguranças. Ainda que é preciso entender que os maiores responsáveis pelas duras consequências às comunidades em operações são os próprios bandidos. Na terça-feira, Bolsonaro já havia parabenizado os policiais por esta ação e exaltou a apreensão da grande quantidade de drogas, armamentos e veículos roubados. Na ocasião, ele lamentou pela vítima inocente. Luiz Cláudio, qual a sua visão? Existe sempre aquela polêmica quando pessoas são mortas, né, em operações policiais. A maioria delas, na minha percepção jornalística, são pessoas que têm a ficha corrida de crimes, de infrações. Isso é absolutamente normal, em algumas situações também, inocentes acabam morrendo. Os policiais têm o direito de, por cuidarem da própria vida, né, participarem desses tiroteios? Qual a sua avaliação sobre tudo isso, Luiz? Bom, antes de mais nada eu quero dizer que eu tenho muitos colegas na Polícia Militar e quem me conhece sabe que vai entender meu posicionamento. Durante 2 meses estavam verificando essa questão, estavam investigando toda essa reunião que estava acontecendo nessa favela no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. A inteligência da polícia... Você está tão nervoso que o seu microfone está errado de novo aí. Ó. De novo, tá aqui, meu Deus do céu. Daqui a pouco o Zé vai falar que é o Lula, inclusive. Pois é, não é o Lula, porque não. tudo a culpa é do Lula, Pois Luiz. vai acusar. Mas pois não. Durante 2 meses, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal estavam fazendo uma investigação e identificaram que naquele morro, naquele dia, está uma facção criminosa, grandes líderes de facção criminosa. E durante 2 meses verificou-se tudo, segundo a opinião deles. E fazem uma operação, na minha opinião, desastrosa, onde morreram mais de 25 pessoas, onde já pelo segundo dia seguinte a Polícia Militar só dá o nome da manicure, eu acredito, que foi baleada no morro de vizinhos, e de todos os outros ela só usa a seguinte frase: todos os outros estão envolvidos com o mundo do crime. Vamos lá. Se nós legitimarmos todas as operações da forma com que foi feita ontem no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, a gente pode se preparar para mais e mais chacinas. Eu acredito que a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal tinham condições, amplas condições, de ter feito um cerco e não um circo como foi feito. Eu defendo que o policial militar tem que sim... Houve pirotecnia na sua visão? Não, houve exagero. Eu acredito que o policial militar, na hora do combate, eu quero deixar bem claro para os colegas policiais militares, quando vocês estão revidando uma justa agressão para defender a própria vida, é totalmente normal e natural. Agora, durante 8 horas, uma operação sitiou uma favela inteira no estado do Rio de Janeiro, mais de 20 escolas ficaram fechadas, com resultado desastroso para a Polícia Militar. Aí você vê o pronunciamento do presidente, do excelentíssimo presidente da República, aonde ele, primeira coisa que ele faz
fazer um enlace com a esquerda, como se a esquerda fosse marginal. Marginal não é quem está no morro, não, senhor presidente. Marginal não é todas aquelas pessoas, não. As pessoas que estão no morro são pessoas dignas, trabalhadoras, porque não estão em lugares melhores para poder acompanhar o senhor nas suas motocicletas. Nem todo morador de morro é marginal. E eu quero ver a lista. Tragam a lista. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro já está cobrando essa lista com o nome e a ficha criminal de todos. Que deve ter bandidos ali, sim. Mas por que tamanha violência? A gente não pode também aceitar, pura e simplesmente, poxa, sem inteligência, não era melhor ter pego todos esses bandidos aprisionados e mostrar, estão presos aqui, vão ser julgados pelo rigor da lei? Então é assim, descobriu que literalmente é bandido, vamos pregar fogo e pronto, acabou. Durante 2 meses, o dinheiro que foi empregado pela Polícia Militar e pela Polícia Rodoviária Federal resultou numa chacina, que agora, ao invés de legitimar toda a operação, mostrando para a sociedade todos eles presos, para que a justiça possa condenar, não. Vai entregar cadáveres. Aí leva todo o ônus disso para as instituições. Todo o ônus disso. E está certo isso? Não está. Eu acredito que a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal poderiam ter feito um trabalho realmente inteligente, aprisionado, preso, o maior número de bandidos e não ter feito o que fez. Porque agora o que acontece? Mas há relatos de que os traficantes atiraram. Pois é, mancha e como que mancha faz? as duas instituições pelo exagero de alguns membros da instituição. Você é policial. Sim. Você chega na operação, de muita adrenalina, evidentemente, Sim. o policial pode morrer, Claro. né? E, de repente, você ouve tiro e o tiro vem na sua direção. Qual que seria a sua reação? O que você faria, Luiz? Para defender a minha vida, Rafael, para defender a minha vida, eu atiraria. Só que não dá para entender. 2 meses de investigação, 2 meses, resultar nisso, não daria para prender essas pessoas todas, não? Cadê o efetivo? Cadê a capacidade de anular tudo isso? Não, virou o quê? Simplesmente um tiroteio que causa perplexidade na sociedade como um todo. Comemora quem gosta desse tipo de coisa. E trazer um enlace para a esquerda, senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, larga a mão de estar na 5ª série, evolua, homem, evolua como ser humano, como gente, e para de fazer enlaces, tentando fazer... jogar na vala comum a esquerda como se fosse bandido. Para com isso. O senhor saiu da 5ª série, se é que saiu, mas a 5ª série não saiu de você. Daqui um dia as motocicletas suas vão ser feitas com tico-tico bandeirante. É um absurdo isso. Então, Rio de Janeiro, lamento muito, meus parentes, sou carioca, lamento muito pelo que aconteceu no estado do Rio de Janeiro e lamento mais ainda que os membros da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Militar tenham feito uma ação desastrosa que agora leva um ônus para as 2 instituições com resultado tão absurdo daquele. Não dariam, depois de 2 meses, pensando ter prendido o maior número de traficantes? Não, vão matar todo mundo. Pronto, aí achou bonito? Se for dessa forma, feche todos os tribunais e entreguem as chaves para a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal para fazer o trabalho de matar todos os bandidos. Aí agrada aquelas pessoas que dizem, bandido bom é bandido morto. Oséias Varão, bandido bom é bandido morto? Rafael, eu como cristão que sou, eu defendo a vida, eu não tenho prazer, eu não tenho alegria na morte de ninguém. Agora, é preciso a gente chamar a atenção para o seguinte, você vai falar de um negócio chamado Síndrome de Estocolmo, é um fenômeno psicológico, é muito conhecido, tem uma referência num evento que aconteceu há alguns anos atrás, na década de 60 ou 70, em que a vítima desenvolve um afeto, um carinho pelo seu opressor, pelo bandido que está ali lhe oprimindo. Eu acho que existe um pouco disso na psicologia da esquerda brasileira. Basta você observar o seguinte, você nunca verá a esquerda indignada com um policial morto. Você não verá a esquerda indignada com um trabalhador morto. Você não vê isso. Você vê a esquerda se mobilizando, toda ela com muita energia, com muita força, com muita convicção, sempre contra policiais e em defesa de bandidos. Não há como explicar isso a não ser pela síndrome de Estocolmo. E eu quero dizer o seguinte, eu aqui, Oséias Varão,
Não vou fazer conclusões precipitadas sobre esse assunto. Sabe por quê? Na minha visão, policiais, a priori, em regra, são heróis. Policiais são aquelas pessoas que corajosamente e bravamente se colocam entre nós, cidadãos trabalhadores, e os bandidos. Criticar a ação policial do alto do seu ar-condicionado num estúdio de TV, qualquer um pode fazer. Eu quero ver você estar lá na frente de batalha, com os bandidos atirando contra você, e você com esses conselhos todos. Não, vocês erraram. Gente, é o seguinte, nós precisamos saber de que lado nós estamos. Eu estou do lado dos policiais. Se tiver acontecido algum erro de policial, não sou eu que vou fazer essa conclusão aqui, não. Vai ter um processo, a priori, para mim, o policial acertou. Eu não vou fazer julgamentos precipitados com os policiais. Para mim, enquanto não tiver prova em contrário, os policiais são inocentes. Então isso, tá? isso não é um julgamento? Os policiais no momento que são, você diz que eles são inocentes, não é julgamento, para não? mim, enquanto não tiver conclusão das investigações, os policiais são inocentes. Esse é um eles são julgamento. defensores e são heróis da sociedade. Caberá à investigação competente avaliar se houve excesso ou não. O que houve aqui foi um julgamento precipitado dos policiais. É o hábito comum. Eu já estou acostumado com isso, o nosso telespectador também está. A esquerda, em todas as operações, se coloca contra os policiais imediatamente. Eles não procuram saber de algum detalhe, não. O policial é culpado. E os bandidos são inocentes. Eu estou do lado dos policiais. Então, eu quero só dizer assim... 30 segundos para a gente girar os assuntos. Então, Zé, quer dizer que Ministério Público, Tribunal de Justiça, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, são todos de esquerda? Porque todos estão se posicionando contra esse exagero. Você já ouviu falar na hegemonia da esquerda no Brasil? Você conhece essa linguagem? Hegemonia da esquerda? Vamos discutir isso. Não, ou seja, só para você ter uma ideia... Peraí. Só para você ter uma ideia... Não. Deixa eu só te falar. Você tenta levar... o senhor deve morar num bairro onde a polícia militar pede licença para entrar na sua casa. Eu moro num bairro distante, aqui no São Judas, onde se tiver uma operação da polícia militar, justamente a polícia não pede licença para entrar. Não pede. Vira para uma pessoa... O problema do Brasil são os policiais. Não falei isso. Eu não falei isso, Zé. Você sabe o que é? É injustiça, onde existe duas... Policial brasileiro tem preconceito contra pobre, policial brasileiro é racista, policial brasileiro é machista. Continue, é isso mesmo. Não, Zé, é o seguinte... Eu já morei... Você sabe onde é que eu cresci? Eu cresci no bairro mais violento de Goiânia. Qual que era, Zé? Vila Fim Social, na década de 80. O bairro mais violento de Goiânia. Como é que era lá? Como é que era lá? Olha... Policial era herói para os moradores do bairro. Quem trata policial como bandido é militante esquerdista ignorante. Não, ninguém está tratando. Eu era morador do Fim Social. E para nós, eu era vendedor de picolé no Fim Social. E para nós, policial era herói. E sempre foi. Se você for na casa dos trabalhadores brasileiros da periferia, eles consideram os policiais heróis. Aqueles que os protegem da bandidagem. É assim que funciona. Quem fica criticando policial é ideólogo de gabinete com ar-condicionado que nunca foi combater a criminalidade. Você está gritando por quê, Zé? Porque eu fico indignado. Eu fico indignado com isso. Deixa eu te falar. O que foi Atacar os policiais é inaceitável. Policiais são heróis. Policiais não saem invadindo casas de população de bem, não. Isso é mentira, isso é falácia. Trabalhador não tem casa invadida por policial, não. Essa é a sua opinião, Zé? Não, na minha opinião, são os fatos. Basta você ir lá na periferia e conversar com os moradores. E precisa se impor. Conversa com os moradores. E precisa se impor gritando? É porque eu estou indignado, me perdoe. Me perdoe. É porque eu estou muito indignado. A sua indignação, ela contrasta com os fatos, Osés. Então, a partir desse momento, sobre esse fato da Polícia Militar, eu tenho colegas rotando. Então, Rafael, eu queria sugerir a Câmara Central. Vá na periferia e visite os trabalhadores e pergunte qual a opinião deles sobre o segurança. Você faz essa experiência, Rafael? Eu nunca vi a imprensa fazer isso. Vai na periferia, visita a casa de trabalhadores e pergunta qual a opinião deles sobre os policiais. Maravilha. Vamos fazer o seguinte, vamos girar mais assuntos com a Débora Moraes. Esse assunto do Rio de Janeiro é tenso, gente. Olha, vamos mudar, porque em conversa com os empresários, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, do Republicanos, afirmou em conversa que é bobagem ficar alimentando suspeitas sobre a lisura das urnas eletrônicas. Segundo ele, não teve fraude.
Mourão, que é pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul, afirmou que o resultado das eleições de 2022 não será questionado com o exército na rua. E destacou ainda que não existe espaço para um golpe. Quem diz isso, segundo Mourão, está enlouquecendo. E as pessoas continuam falando isso, né, Rafael? Mesma frase e as pessoas duvidando da urna, mas achando que ainda vai ter golpe, que vai ter algum tipo de intervenção. Vou dar 1 minuto para cada debatedor, porque hoje são muitos assuntos. Vou começar agora com o Oséias Varão. Oséias, na sua opinião, Mourão está correto? Ele defende eleições e disse que o Exército não deverá ir às ruas após qualquer que seja o resultado. Eu acho que a democracia é isso, né, Oséias? Claro, Rafael. A democracia é isso. A gente tem que separar o que é narrativa política do jogo político dos fatos, gente. Sim. Veja bem, não existe uma única ação do presidente Bolsonaro durante os seus 3 anos e 5 meses de mandato contra a Constituição Federal, fora das 4 linhas da Constituição. Não existe uma única ação. E eu desafio o Rafael, que está aqui rindo, a falar, a relacionar, o Luiz Cláudio, a relacionar as ações do Bolsonaro que infringiram a Constituição Federal. Aponte, relacione. Eu quero desafiá-lo a isso. Não existe, essas ações não existem, tá? Então, outra coisa, eu quero só para concluir esse assunto, Rafael, dizer o seguinte. O que o presidente Bolsonaro quer, e eu quero também, é que a vontade do povo seja revelada através das urnas. É só isso que a gente quer. Tá? O Bolsonaro já disse algumas vezes o seguinte, gente, se eu perder a eleição, numa eleição limpa, eu vou para casa. O presidente já disse isso muitas vezes. Agora, como é que você não fica desconfiado com um tribunal que só toma decisões contra o Bolsonaro, nunca a favor dele? Como é que você fica tranquilo com o tribunal que mandou soltar, usando um artifício legal, o concorrente do presidente Bolsonaro nas eleições? Então, é um contexto que faz com que nós estejamos desconfiados dos ministros do Supremo, dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. O que nós queremos, portanto, é transparência. Nós queremos que a eleição seja transparente. É só isso e nada além disso. O presidente aí, o vice-presidente Mourão defende as eleições. Você vai falar o que o Bolsonaro infringiu à Constituição Federal? O Mourão, eu vou responder a primeira pergunta do Rafael. O Mourão, ele tem que realmente respeitar o resultado das urnas, que vai dar sim eleição ao futuro presidente Lula. Vamos dar uma resposta sim nas urnas, que numa eleição limpa, como todos os anos foram desde sempre, principalmente agora com o uso das urnas eletrônicas desde 1996 para cá. E o Exército tem sim o dever moral e constitucional de respeitar a decisão do povo brasileiro. A questão do Bolsonaro desrespeitar a Constituição é mais, na minha opinião, meio questão de, tipo assim, ele age como um delinquente moral. Não tem nenhum fato para falar, Luiz Cláudio? Nenhum. Eu falei igual que eu acabei de falar, doutor. É a minha opinião. Ah, tá. E tipo assim... Sua opinião sem nenhum fato correspondente que a fundamente, isso? Então quer dizer que a pessoa, só porque não tem um fato, se ela não pode ter opinião, ela tem que pensar igual a você, Zé? Não tem. As pessoas têm que pensar igual a você? Dá licença. A minha opinião, ele age como igual um delinquente. Pois é, mas o delinquente... Então o que acontece? Delinquente é quem comete crime. Não, então, ele é um delinquente. Aponte qual o crime que o Bolsonaro cometeu contra a Constituição. Então vamos lá, na questão das vacinas. Se não tivesse sido pego, a gente estaria pagando sobrepreço nas doses. Uai, não é não, Zé? Olha, essa é a prova de que o Bolsonaro, eles não têm um crime para acusar o Bolsonaro. Limpão, Bolsonaro, você é o bonzãozão das galáxias. Não dá para levar a crer que um cara igual que o Bolsonaro é um cara... Se você passou raiva naquela hora gritando, e agora eu que estou gritando, gente, não dá para acreditar que exista uma pessoa em sã consciência que defenda um cara igual o Jair Bolsonaro. Luiz Cláudio, aponta, Luiz Cláudio, diga um crime, uma infração do Bolsonaro contra a Constituição Federal. Aponte, meu amigo, diga. O fato daquelas declarações contra o Supremo não são suficientes? Então não são suficientes? Então eu não posso criticar os ministros do Supremo, Tribunal Federal, é isso? Não, você pode. Mas o presidente também não pode criticar os ministros do Supremo Tribunal Federal? Atentando contra o Supremo não pode, ou pode? Não.
Pode ou não? Criticar e atentar. Não. Você sabe qual que é a diferença? O que ele fez, ô criticar Zé? e atentar. O que ele vem fazendo? Ele sempre fala. O presidente tem toda a liberdade, como qualquer cidadão, de criticar quem quer que verborragia. seja. Ele não, tudo bem, você pode não concordar com... Você pode chamar de verborragia, como o que você quiser. Não concorda com a minha opinião, Claro. Mas a sua opinião não quer dizer que ela é mais certa que a minha. Na verdade, isso é democrático. O presidente, inclusive, tem o direito de ser verborrágico, concorde você ou não, Vocês estão preparados? Agora, você está preparado para ter o Lula como presidente? Não, Você está preparado? Eu estou te fazendo essa pergunta direta. Está preparado ou não? Eu vou ficar muito triste. Você aceitaria? Claro. Aceitaria, então. Olha só, eu estou muito triste. Na verdade... Você aceitaria o Bolsonaro ser reeleito? Como ele foi, sim. Então tá aqui, eu ainda falei assim, em nenhum momento, eu sou contra o tal do impeachment, eu falava, vamos tirar o Bolsonaro, falava, a esquerda chegou a cogitar. Eu fui contra, porque tem que governar até o final para mostrar os ônus e bônus desse governo. E vamos mostrar. A partir de 2023, a gente vai saber, apesar de nós já estarmos sentindo no preço da gasolina, no valor do botijão de gás, no tomate, na cebola, na cenoura, em todos os gastos que a gente está tendo. Já começou a mudar de assunto. Vamos fazer o seguinte... É o Bolsonaro que vocês vendem como bonzão. Ok. O debate é livre, às vezes. Ele pode fazer isso também. O respeitador da Ele pode, mas eu posso criticar também. Claro, nós podemos. Pode também. A gente está aqui na democracia total. Tem um print aí, a gente tem uma informação que chegou da nossa produção, Marquinhos, né, sempre muito atento, que é o seguinte, olha só, traficante envolvido em triplo homicídio está entre mortos em operação policial na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, né? Uma informação e se tiverem outras... E a esquerda está apaixonada nele. Se tiverem outras informações, com certeza... Está indignada porque... Vamos fazer o seguinte, eu preciso agora, Débora, tem uma matéria do Alex Atanásio, deixa no ponto, que a gente precisa falar sobre isso, eu vou fazer um breve comentário, muito importante. Débora Moraes. Então vamos lá com essa matéria do Alex, é bom que vocês mostram também outros detalhes, outras notícias. É falar de ter a casa própria, gente, é um sonho de milhares de famílias, isso a gente sabe. Depois de anos de obras paradas, o governo aqui de Goiás, em parceria com a Caixa Econômica Federal e também entidades de interesse social, vai entregar 900 apartamentos em Aparecida de Goiânia. Mais detalhes na matéria especial de Alex Atanásio, do Sidney Almeida, com a produção da Cida Almeida e a edição do Yuri Rezende. Vamos ver. Eu só não vejo a hora de mudar para meu apartamentozinho, arrumar meu quarto do jeito que eu quero, feliz demais. O depoimento que vocês acabaram de ouvir é do Jefferson, futuro morador desse conjunto habitacional que será entregue pelo governo de Goiás nas próximas semanas. Um sonho que se arrasta há anos. A construção foi iniciada por entidades sociais em 2014. A obra ficou paralisada de março de 2018 a agosto de 2020, mas graças ao esforço da atual gestão, foi possível retomar a edificação do sonho de milhares de famílias que vão começar uma nova vida a partir de agora, aqui neste novo conjunto habitacional. E a obra foi edificada em área pertencente a entidades de interesse social. A Caixa Econômica Federal destinou aproximadamente 65 milhões de reais. E o governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação, AGEAB, garantiu quase 8 milhões. Se não, até hoje tudo estaria parado, como explica a vice-presidente da agência. Quando a AGEAB entra no processo, a situação era de total inviabilidade da construção, tendo em vista que o valor que havia sido destinado para a construção, ele realmente não era suficiente. Nós entramos também com parceiros e conseguimos então viabilizar essa obra, construir de verdade, terminar e vamos entregar muito em breve essas 900 unidades habitacionais para essas famílias, com muita alegria, porque realmente é um conforto habitacional muito grande que a gente vai estar proporcionando e fazendo a nossa função, a função da AGEAB, a função do governo, que é garantir a essas famílias moradia digna, de qualidade e principalmente no tempo que elas precisam. Ao todo são 900 apartamentos novinhos no bairro Chácara São Pedro, em Aparecida de Goiânia, que são divididos em 3 condomínios: Residencial São Sebastião, o Maria Gervis e o Rômulo Gonçalves. Mas além da entrega de moradias em Goiânia e região metropolitana, o governo de Goiás pretende expandir cada vez mais a política habitacional para o interior goiano. A política habitacional do Estado, ela teve assim uma virada de conceito violento
até porque nós conciliamos o aumento das nossas casas na capital e oferta de apartamentos na capital, mas também voltamos a GEAP para a construção de casas do interior a custo zero, sendo doado a todas as pessoas que ali habitam em casas de qualidade. Então nós fizemos um bom balanceamento, também na capital, mas nas cidades do interior também, a oferta para todos aqueles que têm hoje a dificuldade de ter o seu teto próprio. O Jefferson, mostrado no início da matéria, paga em média R$ 700 mensais de aluguel. E assim como ele, centenas de famílias vão poder financiar as unidades a uma parcela baixinha ao custo de aproximadamente R$ 160 e garantir o lar docilar. Sonhei bastante com esse momento. Primeiro, elogiar, o repórter Alex Atanásio, que teve uma sensibilidade muito grande, o Oséias e o Luiz Cláudio aqui elogiando muito esse trabalho, é fruto de uma parceria entre o governo federal e o governo de Goiás. Quando sobra dinheiro, e essa é a realidade, dá para levar benefício à população. A gente viu o personagem dessa matéria tão feliz com a casa própria. Então, parabéns ao governo do estado, que indiscutivelmente tem dado transparência às contas públicas, não tem corrupção nesse governo, não apareceu uma denúncia. Então, quando isso acontece, sem dúvida alguma, sobram recursos. Uma obra linda, de uma parceria entre o governo federal e o governo de Goiás, que inclusive completou a obra aí com mais de 8 milhões na reta final. Então, parabéns, é muito bom a gente ver essa felicidade e dignidade, Oséias. É a casa própria, É dignidade para as pessoas. Olha só, hoje eu estava conversando com uma jornalista de Goiânia falando sobre isso. Nós estamos precisando, no Brasil, construir consensos e convergências. A gente tem que começar a fazer projetos como esses juntos para beneficiar a população, colocando a população em primeiro lugar. Então, o governo de Goiás e o governo federal estão de parabéns por formarem essa parceria e levar o benefício para a população. Muito bem. Um grande abraço, Oséias. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde, Rafael. Boa tarde ao Luiz Cláudio. Foi muito bom debater com você, Luiz Cláudio. Você também, Zé. Você também. A gente debate, às vezes, de maneira incisiva, aguerrida, mas sempre de maneira muito respeitosa. E faz questão, inclusive, que você esteja aqui outras vezes conosco. Quero cumprimentar também os nossos telespectadores e agradecer pela audiência. É sempre um prazer estar aqui. Muito bem. Grande Luiz, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Boa Rafael. tarde. Boa tarde, obrigado, Rafael, obrigado, Oséias. Eu quero falar que é interessantíssima essa iniciativa da entrega das casas, dos apartamentos, para as pessoas carentes, e saber que no governo anterior, do PT e do Lula, eram muito mais pessoas felizes tendo essa oportunidade de ganhar a sua casa. A partir de 2023, essa história se renova. Olha que beleza, a audiência da Brasil Central. A gente vai fechar com a parcial, o resultado final da enquete, Azaf. Nós já temos 1.486 votos. Lula, culpado ou inocente? Inocente, 12%, culpado, 88%. É curioso que manteve esse patamar, Exatamente. 88 contra 12. Débora Moraes, um grande abraço. Vem aí a galera do esporte que está arrebentando. Pessoal bonito aí no esporte. Débora, boa tarde. Com certeza, o pessoal já está animado aqui para começar. Gente, obrigada por hoje, pela audiência, pelo carinho. Você que está na RBC FM, fica a programação musical. Você que segue o bonde, vem comigo. Passei a bola aí, Scratch em Campo, Dani de Paula, boa tarde, você e os meninos. É isso aí, valeu, Débora. Abraço para você. Juntos com o Scratch em Campo, que só está começando, trazendo as principais informações do mundo esportivo para você que se liga aqui na tela da TV Brasil Central, também pela rádio